Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Que a maravilhosa graça, a paz do Senhor Jesus seja convosco. Hoje, dia 5 de novembro, às 20 horas, nós estamos aqui no templo, estamos aqui para estudar a Escritura Sagrada, estamos aqui para adorar a Deus, né? E com gratidão no coração por mais esse dia, por mais essa noite, gratidão no coração pela vida que o Senhor tem nos dado, né? É um privilégio, é um dom de Deus podermos respirar, poder, né, estar junto com a família, ter uma comunidade de fé, a igreja. São tantas bênçãos, como diz o hino, é bênção sobre bênção viver cada dia no Senhor. E nós estamos hoje aqui, infelizmente, só eu, Pedro, e logicamente os anjos do Senhor, o Espírito de Deus, né? Jesus Cristo, mas foi suspenso no dia de hoje os cultos presenciais devido a esse aumento, né, da pandemia, esse estado que passou para o gravíssimo, né, para a bandeira vermelha foi levantada lá na ilha de Florianópolis, e aqui na nossa cidade ela não está no gravíssimo, mas tem aumentado os casos também, infelizmente, né? Então, motivos de orações. Nós precisamos de orar, meus irmãos. Orar mesmo incessantemente, né? Para que o Senhor para que o Senhor repreenda esse mal, esse vírus. Estava tão bom, tão gostoso nós com os irmãos aqui nas quinta-feiras, já nos domingos, né? É incomparável, melhor, né? Essa coisa, apesar das restrições, apesar do distanciamento, de nós estarmos, né, com algumas precauções, mas estava bom a gente ver os irmãos, né? E dar um oizinho, tal, conversar um pouco. Mas infelizmente nós estamos passando por isso, né? Esse ano de 2020 aí, que marca uma geração, marca realmente uma história, né? Do lado negativo. E esses milhares de pessoas que foram ceifados, né? Que morreram, e pessoas de idades, pessoas jovens, crianças, pessoas pobres, mas também pessoas ricas, pessoas com dinheiro, né? Mas uma coisa é verdade, nós sabemos que Deus é que dá a vida e Ele tira, né? Deus é o Deus que fere e que sara. Deus é um Deus soberano que nós servimos, Deus que está no controle, Ele não é pego de surpresa, né? E Ele está permitindo isso acontecer na nossa vida para que nós possamos então se aproximar mais dele e amadurecer mais. Nós precisamos mesmo de ver a necessidade de estar em comunhão com o Senhor, né? Estar buscando o Senhor em meio à adversidade, em meio a essas situações tão delicadas que vivemos, né? Então, mas temos desfrutado da graça do Senhor, da presença do Senhor, do consolo do Santo Espírito, né? E nesses momentos difíceis. O nosso pastor Fábio Freire foi testado positivo, ele está com o coronavírus e felizmente já, né, alguns dias já que ele não anda bem, né?
no domingo já esteve ausente aqui devido à forte gripe, e nós estaremos orando por ele. Continuam orando, irmãos, nas suas casas, né, em favor do pastor Fábio Freire, e ore pela família dele, pela esposa, a irmã Eliane, os filhos, que Deus guarde, que Deus realmente faça um muro de fogo ao redor daquelas crianças, para que as crianças não venham pegar, né, essa enfermidade, né, esse vírus, porque sabemos que muitas vezes o vírus vem realmente de uma forma muito violenta, né? Que Deus tenha misericórdia e nos guarde. Nós vamos orar também por nós, né? Que Deus nos guarde, nós, nossas famílias, tá bom? Vamos orar, mas também vamos andar prudentemente, né? Andar, aqueles que precisam de sair, a máscara, colocando a máscara, usando álcool, tomando as precauções, né? Porque o negócio é sério. Então, nós vamos orar. Agradecer, então, mais uma vez, pelo Pedro estar aqui cooperando conosco, ali ajudando nós, ali sempre nosso cooperador do Senhor. E eu não entendo nada desse negócio, eu não sei como funciona nada ali. Mas o Pedrinho está aí, ó, o irmãozinho está ajudando nós, né? Deus te abençoe, Pedro, em nome de Jesus. Agradecer então pelo pastor que tem confiado nós, pastor Fábio Freire, tem confiado essa missão, esse encargo. É uma alegria, é muito bom estar com os irmãos aqui, né? Compartilhar a palavra do Senhor. No domingo nós estivemos aqui compartilhando a palavra do Senhor. E isso é um privilégio, uma honra, né? Poder então falar de Jesus Cristo, o nosso Senhor, da Escritura Sagrada, a palavra de Deus. E então vamos agradecer, vamos orar nesse instante no nome de Jesus. Eu gostaria que você na sua casa pudesse, quem sabe, né, parar um pouquinho, né? Nesse momento agora. Você pode fechar os seus olhos, pode estar mesmo aí no seu sofá, aí na sua casa, confortavelmente. Eu não sei, ao redor de uma mesa, eu não sei. Aí no apartamento, eu não sei. De repente ele está no serviço, no trabalho, ou num carro, eu não sei. Mas eu creio que você está ligado, você está online, você é meu irmão, minha irmã, você aqui da cidade, da região, você de longe. Eu convido você agora para ter um momento de oração com a palavra, com o Senhor, com o nosso Deus. Maravilhoso Pai Celestial, maravilhoso Deus, maravilhoso Senhor. Te louvamos por mais esta noite, pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, no templo, Senhor, com a Escritura Sagrada diante de nós. Daqui a pouco nós vamos abri-la e, Senhor, sabemos que ela é a Tua vontade, é a Tua mente. Senhor, nós sabemos que a Escritura Sagrada, ela é perfeita. E ela, Senhor, refrigera a nossa alma, ela nos enche de esperança, ela cura, Senhor, ela liberta. E te louvamos, Senhor, por esse tesouro incomensurável. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor tem nos dado o Teu Espírito, tem nos dado, Senhor Deus, a família, tem nos dado, Senhor Deus, o trabalho. Senhor, aqueles que estão aposentados, te louvamos, porque o Senhor tem, louvado seja o Senhor, dado para os recursos, colocado nas mãos. Bendito seja o nome do Senhor, pela aposentadoria. Senhor, bendito seja o nome do Senhor, por esses irmãos que estão, ó Deus querido, bebendo do Senhor nessa oportunidade, orando,
A fé é um dom do Senhor. E o Senhor tem dado, Senhor Deus, esse dom, esta fé maravilhosa para a tua igreja, para o teu povo. Oh Senhor Deus, queremos te bendizer, Senhor, te louvar, Jesus, porque somos eleitos, somos remidos do teu sangue, somos, Senhor Deus, o povo vencedor, o povo abençoado. Louvado seja o teu nome, Jesus, que nos escolheu. Louvado seja o teu nome, Senhor Jesus. Aleluia. Mas, Senhor, nós queremos invocar as tuas bênçãos. Nós queremos pedir que o Senhor visita nesse instante o nosso pastor. Senhor, lá na sua moradia. Que o teu Santo Espírito, Senhor, o remédio de Gileade que faz o doente são. Senhor, é o seu Espírito. Então nós pedimos que o Senhor abençoe o nosso pastor, curando. O Senhor pode curar instantaneamente. O Senhor pode, Senhor, restaurar a sua saúde. E nós invocamos em nome de Jesus, Pai, esta cura, esta bênção. Guarda, Senhor amado, os filhos, a esposa, a irmã Eliane. Dê graça e sabedoria. Senhor, nesses dias difíceis, Senhor, dias, ó Deus, que o Senhor tem permitido. Alguns de nós já passamos por isso, Senhor. Passamos. Ó Jesus, tu mesmo disseste a tua palavra que nesse mundo nós passamos por aflições, mas para nós termos bom ânimo, Senhor. Então queremos receber, Senhor, esse bom ânimo. A tua palavra que sempre está falando para nós não temer. Não temer, não temer, Senhor. Abençoe, meu Deus, querido, aqueles irmãos que porventura estão com medo, que estão, Senhor Deus, enclausurados, que estão fechados, que eles iam entender que o Senhor é o esconderijo, que o Senhor é o abrigo, que o Senhor é a fortaleza, o refúgio. Ó Senhor, pelo teu Espírito abre os nossos corações, os olhos dos nossos corações, os olhos do nosso entendimento, para nós ver, Senhor, que maior o que está conosco do que o que está no mundo. Senhor, eu lembro que o Senhor, ó Deus, usou a vida do profeta, Senhor Eliseu, e os olhos foram abertos daquele jovem, aquele moço, ele viu. Ah, Senhor, ó meu Deus, abre os nossos olhos para nós podermos ver, Senhor. Ver, Senhor. Ó Jesus, a tua glória. Ver, Senhor, a tua graça. Ver, Senhor, o teu poder. Ver, Senhor, a tua proteção. Ver os seus anjos, meu Deus. Senhor, abençoa os irmãos, meu Pai amado, que estão carentes, precisando de uma visita do Espírito do Senhor. Quem sabe, Senhor Deus, alguma coisa no sentido de reconciliação, de perdão. Oh, meu Deus, visita, Pai, os irmãos que estão, Senhor, sentindo cansado fisicamente. Senhor, renovando as forças. Senhor, visita, Senhor, os hospitais que estão cheios. Meu Deus, lá em Florianópolis, a região, Senhor Deus, ali, estado gravíssimo, bandeira vermelha. Pai, repreendido seja no nome de Jesus. Pai amado, essas enfermidades, esse coronavírus seja repreendido no nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, Senhor, envia o Espírito do Senhor que cura, meu Deus. O Espírito do Senhor realmente que sara. Oh, meu Deus. Nos postos de saúde eu tenho passado e observado filas, muitas pessoas, meu Deus. Pai amado, nós oramos em favor disto, Senhor. Oramos em favor, Senhor, Jesus, daquele que está desempregado, daquele que de repente é um irmão que está me assistindo pode estar passando por um apuro financeiro. Senhor Jeová Jiré, Deus provedor. Mas te louvamos por aqueles que o Senhor tem abrido as portas e abençoado, Senhor. E o Senhor é o Deus maravilhoso e fiel. Ó Pai amado, ó Pai querido, nós oramos assim, Senhor, certo da tua resposta, certo das mãos do Senhor estendidas sobre o teu povo, os teus servos.
Oramos, Senhor, invocando as tuas bênçãos sobre a nação brasileira, as eleições agora, municipais, a nossa cidade, que haja paz, Senhor. A nossa cidade, Senhor, que o Senhor venha mesmo colocar um governante que teme o Senhor, que anda nos teus caminhos, não só aqui, mas nas cidades brasileiras, Senhor, os municípios brasileiros, Senhor. Nós oramos, meu Deus. O Senhor é o Deus que estabelece reis e remove reis, governantes, príncipes, administradores. Meu Deus, invocamos as tuas bênçãos. Senhor Jesus, oh, como precisamos das tuas bênçãos. É a minha oração, é o meu clamor para a tua glória, Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, nós queremos estudar a palavra de Deus, um tema, um assunto muito importante, muito mesmo. Nós queremos falar hoje sobre o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo. É verdade que nós estávamos outro dia conversando aqui, junto com o nosso pastor, o Pedro estava junto também, que nós falamos pouco sobre o Espírito Santo. Talvez porque a nossa vida seja muito rasa, muito superficial. Talvez a gente tem aquele amigo que é um amigo longe, lá de vez em quando você passa um WhatsApp, né? De vez em quando você dá um alôzinho para ele, faz a visita para ele e tal. Mas o Espírito Santo, essa pessoa maravilhosa, singular, nós queremos então meditar com os irmãos, né, sobre esse tema, sobre esse assunto, tá? Então, falar do escrito, eu gostaria de ler aqui um pequeno comentário do pastor Messias Anacleto Rosa, que me chamou a atenção. Olha o que ele fala. Nos últimos dias, nos últimos anos, foi falado e escrito sobre o Espírito Santo, possivelmente mais, obrigado Pedro, sobre qualquer outro tema religioso, exceto o ocultismo. Olha só, o ocultismo está lá no topo. Muito livro, né? Muito escrito, muita coisa do ocultismo, infelizmente. O assunto desperta interesse em milhões de pessoas ao redor do mundo. As canções, os escritos, os sermões, os encontros giram em torno do tema. Mas há muita confusão, muita exploração, muita deturpação em torno do Espírito Santo. Muitos estão querendo monopolizar o Espírito Santo, tentar tirar proveito próprio. Isso gera extremos. Muitos têm medo de tocar no assunto. Outros falam e passam informações sem base bíblicas e teológicas. O melhor caminho é consultar a palavra, a Escritura, a Bíblia. A palavra infalível, e ver o que ela ensina sobre o Espírito Santo. Então nós vamos estar falando, né, sobre esse assunto. Começamos hoje a falar sobre a pessoa do Espírito Santo, quem ele é. Nós também vamos falar sobre a obra do Espírito Santo e a regeneração, o fruto do Espírito Santo e o poder do Espírito Santo, testemunho e serviço. Nós vamos falar aí mais para o futuro, para frente, nas próximas reuniões aí possíveis. Mas muito bem. Primeiro quero falar o que não é o Espírito Santo. Tem uma religião
que eles saem muito no sábado, domingo, saem de bastante pessoas, bem vestidos, né, com as pastinhas, eles vão de casa em casa, bate palma, vão até no comércio, sábado, domingo, feriado é o forte deles. E eles falam que o Espírito Santo é uma força ativa. Outras pessoas falam que o Espírito Santo é uma energia, é um fogo, é um vento. Pessoas que têm uma interpretação, é uma emoção. Eu já vi pessoas falando assim de um friozinho na barriga. Mas isso não é o Espírito Santo. Essa energia, essa força ativa, o vento, o fluido, essa emoção, os feitos extraordinários, muitas pessoas falam, né? Um protagonista. Isso não é o Espírito Santo. Não é o Espírito Santo. Um vento, né? Tem pessoas que têm esse equívoco, e as religiões que pregam essa heresia, esse desvio, esse ensino de demônios, falar que o Espírito Santo é uma força ativa, e etc. Isso não é o Espírito Santo. Mas então, vamos ver então o que a palavra, o que a Escritura Sagrada fala, que diz que é o Espírito Santo. Para isso, então, eu gostaria que você pegasse a Escritura. O texto ouro nosso vai ser em João, capítulo 14, e o verso 15, 16 e 17. Esse é o texto ouro para nós, tá? Pega aí, então, Evangelho de Jesus Cristo, segundo João escreveu, capítulo 14, o verso 15, 16 e 17. Abre aí, então, por gentileza, e vamos ler. Olha só que texto lindo que o Senhor Jesus falou, relatou, revelou. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará um outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará em vocês. Tomar um golinho de água que o Pedro trouxe. E eu gostaria de ler um texto que é lá do Novo Testamento interlinear, do grego português, do grego literalmente para o português. Esse mais voltado ao original, né? E é muito interessante esse Novo Testamento interlinear. Depois eu vou até pedir, vou dar isso aqui para o Pedro. Eu gostaria que ele colocasse esse daqui ali para nós, por gentileza, tá? Olha só como é que está escrito, interessante. Se amais a mim, os mandamentos meus guardareis. Eu pedirei ao Pai, e outro ajudador dará a vós, para que convosco para sempre esteja. E o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não vê a Ele, nem conhece. Vós conhecereis a Ele, porque junto a vós permanece e em vós estará. E aí, eu vou dar aqui para o Pedro, por gentileza, Pedro, você coloca isso aí. Então, o que me chamou a atenção, espero que o Pedro não entenda a minha letra ali, meus garranchos, tá? Mas eu tentei ali caprichar, Pedro. Tá?
Porque o que me chamou a atenção é o seguinte, ali, ele deu uma ênfase, o Senhor Jesus, chamando o Espírito Santo 2 vezes de Ele. Você vai ler, Ele. Por quê? Jesus nunca chamou o Espírito Santo de uma coisa ou de uma força. Quando falava dele, Jesus, ele falou do Espírito Santo como Ele. Olha só, Ele. Jesus falou algumas vezes sobre o Espírito Santo, o Paracleto, o advogado, o Consolador, o ajudador, como Ele. Porque não se trata de uma força ativa, de uma energia. Não é uma coisa, mas é uma pessoa. Singular. Então a Bíblia diz que o Espírito Santo ele tem intelecto, a Escritura Sagrada. Fala que o Espírito Santo é inteligente. Fala que o Espírito Santo ele tem emoções. Fala que o Espírito Santo, ele tem vontade. Nós, seres humanos, pessoas, não somos assim, dotados de intelecto, de vontade e emoções? Certo? Então, esse primeiro ponto, eu quero dizer que o Espírito Santo é uma pessoa, não uma coisa. E aí, ele é uma pessoa real. Então, uma energia não faria isto. Né? A força do vento não faz isto. De ter sentimentos, de ter vontade, de ter inteligência. Enfatizando para vocês. Porque é possível que às vezes pessoas estão muito tempo numa religião, numa igreja, e as coisas básicas não sabem. Porque hoje nós erramos muito por não conhecer as Escrituras e não o poder de Deus. Infelizmente, tem pessoas que estão 5, 10, 20, 30 anos na igreja, mas é como se fosse uma criança que coisas básicas não sabe, coisas elementares. E aí, Jesus falando dele, do Espírito Santo, Jesus falou assim, se vocês guardarem os meus mandamentos, vocês me amam e eu vou rogar ao Pai e Ele vai dar o ajudador, o consolador que estará para sempre com vocês. Que coisa linda. Ele. E aí, então, essa pessoa, o Espírito Santo, primeira coisa, ele fala, uma pessoa para ser uma pessoa, ele não fala. Fala, o Espírito Santo fala. Olha só que, lembro de Apocalipse capítulo 2, e versículo 7, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. E sabe de uma coisa? Quando o Espírito Santo fala, ele fala de uma forma tão maravilhosa, gloriosa, que entra no coração, sabe? Porque escutar é aquilo que entra no ouvido e sai por outro. Mas ouvir é que entra no coração, na alma. Então o Espírito Santo, ele fala. O Espírito Santo, ele intercede. Vocês lembram de Romanos capítulo 8, versículo 26? Que fala o seguinte, que interessante aquele texto lá. O Romanos 8, 26 é muito interessante. Eu estava dando uma lidinha nele agora há pouco em casa e me tocou o coração. Porque ele fala o seguinte, que o Espírito Santo ajuda na nossa fraqueza. Olha que interessante. O Espírito Santo ajuda na nossa fraqueza. Porque nós não sabemos orar como convém.
mas Ele intercede por nós. O Espírito Santo, Ele fala, o Espírito Santo, Ele intercede, o Espírito Santo, Ele testifica de Jesus. João 15, 26, Jesus pegou e falou assim, quando o Pai enviar o Espírito Santo, Ele vai testificar de mim. Ali, o Espírito Santo, Ele tem essa missão de testificar de Jesus, de glorificar Jesus, sinalizar Jesus. Então, uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida que glorifica Jesus, porque essa é a missão do Espírito Santo, testificar de Jesus. E ainda, essa pessoa que fala, essa pessoa que intercede, essa pessoa, ela que testifica, ela é uma pessoa também que guia. Romanos 8,14 fala que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. Que maravilha, né? Você teve essa experiência de ser guiado pelo Espírito Santo? Guiado, né? Há momentos na vida que lá na família, na casa, há momentos que lá num concurso você está fazendo, uma prova, uma porta de trabalho, mas eu não quero falar hoje de você, de mim, eu quero falar do Espírito Santo. O Espírito Santo que guia, que conduz, é o que diz a Escritura Sagrada. E aí é interessante que lá em Atos, o Paulo estava com Timóteo pregando o Evangelho, estava aquela maior euforia ali na Ásia, ali querendo entrar, pregar a Escritura, a Palavra de Deus. Em Atos 16, o Espírito Santo impediu Paulo de pregar o Evangelho. Atos 16, capítulo 6 e o 7, de pregar o Evangelho na Ásia. Coisas de Deus. Vai questionar com Deus? Ele ordenou, o Espírito Santo impediu. Ele impede, né? E o Espírito Santo como pessoa, pode-se também mentir para ele. Mentir. Lá em Atos capítulo 5, é um texto conhecido entre nós. A história de Ananias e Safira. Ananias tinha um terreno, vendeu o terreno por uma quantidade de dinheiro, embolsou um pouco e veio, deu na igreja, deu para Pedro, e como que se tivesse dado todo o dinheiro, com a intenção de, de se promover, se aparecer, e ele e a esposa, Ananias e Safira, de comum acordo, pactuado com essa mentira. E você pega em Atos, então, capítulo 5, você vai ver o 3 e o 4, que o Pedro pega e fala assim, olha que interessante, eu estava lendo lá em casa. Por que você fez isto, permitindo que Satanás enchesse seu coração? Mas como assim? Olha que coisa interessante. Às vezes as pessoas permitem que Satanás enche o coração. É o que Pedro falou para, então, Ananias. Interessante que ele mentiu para o Espírito Santo. Você pode observar aí, pode ler aí, tá? Pedro falou isso daí. Essa atitude desse homem, mentir ao Espírito Santo. Outra coisa que o Espírito Santo, como uma pessoa, pode insultá-lo, como diz Hebreus 10, pode blasfemar contra ele, como texto muito conhecido, como diz Mateus capítulo 12, blasfemar contra o Espírito Santo é injuriar, insultá-lo, é a mesma coisa, e pode entristecer o Espírito Santo. Efésios 4:30, não entristeçais o Espírito de Deus, o qual fosse selado para o dia da redenção. Então, cada uma dessas coisas, essas 9 características que nós pegamos aqui, estamos falando, que o Espírito Santo é uma pessoa singular, que tem vontade, que tem emoções, que realmente tem intelecto.
o Espírito Santo não é uma força impessoal, como muitas pessoas entendem. Ele não é um magnetismo. Ele é uma pessoa com todas as atitudes de uma personalidade. Personalidade. Uma pessoa. Então que isso venha entrar no nosso coração. Que isso venha entrar na nossa alma. O Espírito Santo não é uma força, não é uma energia, é uma pessoa que fala, que guia, que testifica, que intercede, que pode mentir para ele, pode insultá-lo, pode entristecê-lo. Para mim é um privilégio glorioso, uma honra poder falar do Espírito Santo de Deus. Mas a responsabilidade é muito grande também. Confesso, quando o pastor estava falando comigo, o pastor Fábio, sobre esse assunto, esse tema, ao mesmo tempo que vem um sentimento de emoção, de alegria, de poder compartilhar a palavra do Senhor, ao mesmo tempo uma reflexão, uma meditação sobre o Espírito Santo, né? Mas muito bem, vamos agora passar para o segundo ponto do nosso estudo. Se ele então é uma pessoa, ele é Deus. Então, estudando a pessoa do Espírito Santo, quem ele é? Ele é Deus. Aleluia! Porque esse ensino é claro na Escritura Sagrada, na Palavra de Deus. Que ele é Deus, com todos os atributos de Deus. E nós vamos ver alguns atributos de Deus, que fala do Espírito Santo. Por exemplo, em Hebreus 9,4, que ele é eterno, sempre existiu. Em Lucas 1,35, quando Maria está recebendo a visita do anjo Gabriel, e ela virgem, ela tão novinha, agora o anjo Gabriel chega e começa a dar a boa notícia, que ela seria a mãe do Salvador, mãe de Jesus. E aí, no 35, o Gabriel fala para ela: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. É isso aí. Então, ele é poderoso. E o Salmo 139, versículo 7, fala que da onde eu vou fugir da tua presença? Da onde fugirei da tua face? Fala que Deus é da onde fugirei do teu espírito, da tua face? Fala que do Espírito de Deus é onipresente, né? E também fala que o Espírito Santo de Deus, ele é criador. Vocês lembram que Gênesis 1:2, no princípio criou Deus os céus e a terra, porém era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre ela. O Espírito de Deus era como uma galinha, estava chocando ali. Ele é criador. O Espírito Santo de Deus é Deus. Ele é poderoso, ele é criador, ele é onipresente, onipotente. Então, visto que o Espírito Santo de Deus, ele é Deus, logo nós podemos então confiar nele. Podemos então crer nele. E baseado nisso, nós já podemos pular para o terceiro ponto. E se ele é uma pessoa, se ele é Deus, então o Espírito Santo integra a Trindade. Ele faz parte do conjunto da Trindade, da completude da Trindade, do todo da Trindade.
já que eu contei um pedacinho do hino agora há pouco, então existe aquele outro hino tradicional. Eu sei que tem irmãos aí que tem mais tempo de cristão, aquele hino que fala: Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Santo, 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 Deus Jeová triuno, és um só Deus, excelso Criador. Então, Jeová triuno, isso daí é um mistério, mas é algo glorioso. O Espírito Santo integra a Trindade. Podemos não entender, não explicar satisfatoriamente. Deu um negócio aqui, mas temos como a revelação de Deus. O Espírito Santo entrega a Trindade. Ele é Deus que faz parte. O nosso pastor já falou muitas vezes aqui no passado dessa eterna ciranda que os teólogos falam. Que maravilha, né? Esta roda de alegria, roda de perfeição, roda de vida, roda de poder. Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aí, vocês lembram que Jesus Cristo, quando ele apareceu para os discípulos lá em Mateus 28, ressuscitado, ele deu uma ordem para todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E ele falou assim: batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você já foi batizado falando nisso? Você já foi batizado? Não. Você já cumpriu com a justiça de Deus? Porque é muito interessante. Você pega, eu citei o Mateus agora, mas Lucas fala que quando Jesus estava ali sendo batizado, diante de João o Batista, os céus rasgaram-se, abriram. O Espírito Santo desceu como pomba sobre Jesus. E ouve-se uma voz do céu: este é meu filho amado, a quem eu tenho muito prazer. Que lindo, né? Aqueles que têm o Espírito Santo habitando, Deus tem prazer nele. Deus tem prazer nele. E aí, tem vários textos que falam. Lembra da nossa bênção apostólica, hein, Pedro? Lembra? A bênção apostólica. Aqui, a graça de Jesus Cristo. Isso daí está em 2 Coríntios, capítulo 13. O amor de Deus o Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos, entendeu? Então, enfim, nós podemos então entender um pouco, explicar um pouco, e cremos que Deus é plenamente Pai, que Deus é Filho, Deus é Espírito Santo. A Bíblia apresenta isso como um fato, é um fato. E aí eu estava também falando esse dia com os irmãos, que eu gosto muito daquela, então, palavra de que Deus o Pai está acima de nós, que Jesus está entre nós e que o Espírito Santo habita dentro de nós. Então, vamos lá, vamos citar a palavra de Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Pai nosso que está no céu, Deus o Pai. E Jesus falou assim: eis que estou convosco todos os dias. Jesus está entre nós. Que maravilha, meu irmão. Você tem Jesus com você. A pessoa maravilhosa, Jesus entre nós. E lembra? Coríntios 3,16. Não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo? Casa de Deus, habitação de Deus. Que maravilha. Eu estava pensando, nós temos tantas bondade de Deus, graça de Deus, temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo a nosso favor, temos os anjos, temos a Escritura Sagrada, temos pessoas que oram por nós, pessoas amigas, parentes. Que coisa boa. Às vezes tem pessoas que falam que se sente tão só, né? Tão só. Aquela solidão que se torna
uma tristeza, que se torna um gigante. Mas olha só, o Senhor falando que está conosco, o Espírito de Deus habita em nós. E eu gosto muito que o John Stott, nosso irmão, teólogo saudoso, né? Ele fala que nós fomos comprados por Deus. Nós pertencemos a Deus de 3 formas. Nós pertencemos a Deus de 3 formas. Primeiro, por criação. Segundo, por redenção. E terceiro, por habitação. Isso é coisa de se pensar, é coisa boa, interessante. Meu irmão, você é criado por Deus. Você é remido por Jesus. E você é casa do Espírito Santo. Habitação do Espírito Santo. Então, aí eu também fui dar uma olhadinha. O que o nosso catecismo fala sobre isso, sabe? Sobre o Espírito Santo integrando a Trindade. Olha que interessante aqui. O que o nosso catecismo de Westminster fala. Quantas pessoas há na divindade? Ele faz essa pergunta. Quantas pessoas há na divindade? Aí ele fala, há 3 pessoas na divindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E essas 3 pessoas são uma só. São um só Deus verdadeiro e eterno. Da mesma substância. Iguais em poder e em glória. Embora distintas pelas suas propriedades pessoais. Isso está na página 14, tá? Então, quantas pessoas na divindade? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Só que eles são verdadeiro Deus, são 3 pessoas, mas da mesma substância, iguais, muito interessante isso daí, em poder e em glória, mas distintas pelas propriedades pessoais. Distintas pelas propriedades pessoais. E daí ele fala, ainda aqui na página seguinte, que é na página 15, ele fala assim, mas quais são as propriedades pessoais das 3 pessoas da divindade? Olha que interessante. Quais são as propriedades pessoais das 3 pessoas da divindade? O Pai gerou o Filho. O Filho foi gerado do Pai. E o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, desde toda a eternidade. Então, o Pai, aleluia, ele gerou o Filho. O Filho é gerado do Pai. E o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Isso é muito interessante. E tem os textos bíblicos aqui. E aí a terceira coisa que o catecismo maior fala, que eu quero fechar com esse assunto aqui, da onde se deve deduzir que o Filho e o Espírito Santo é igual ao Pai? Da onde? Da Escritura Sagrada. Da Palavra de Deus. É o que nós estamos lendo, que nós estamos citando várias passagens, que a gente também, se a gente for ficar lendo os versículos, né, o nosso tempo vai longe. Mas, meus irmãos, então, voltando para o nosso texto que nós lemos, que Jesus está aqui prometendo, falando sobre a vinda do ajudador, dele, essa pessoa singular do Espírito Santo. Repito, eu enfatizo, não é uma força, não é uma energia, mas é uma pessoa com vontade, emoções, intelecto, que fala, que dirige, que testemunha, que impede. É uma pessoa que pode se mentir para ele, pode insultar, pode blasfemar. E ele é Deus, o Espírito Santo é Deus, que compõe a Trindade, que faz parte. Nós cremos num Deus triuno. Qual será a sua experiência com o Espírito? O quanto nós temos do Espírito, da revelação do Espírito, da pessoa do Espírito? Meus irmãos, como precisamos, como necessitamos
de ter uma compreensão certa do Espírito do Senhor, da pessoa do Espírito, para vencermos o dia mau, para vencermos as tentações, porque o Espírito Santo é o Espírito de poder, e por isso nós queremos enfatizá-lo e dizer que ele realmente é bem-vindo a fazer no nosso coração a vontade de Deus do Pai, a inclinar nossa alma para o Senhor Jesus. Você tem buscado essa pessoa maravilhosa? Você tem se dedicado nesse assunto tão importante, tão necessário para nossas vidas? Que isso também a minha oração é que não seja só também conhecimento humano, porque o conhecimento humano ele incha. O conhecimento humano ele não traz vida, não traz entusiasmo. Muitas vezes a gente parece que estamos tão vazios, porque falta, será esta pessoa dentro de nós que recebemos. E o texto aqui fala que a fim de que ele estará para sempre. Isso é glorioso, essa promessa aí, sabe? Há muitos anos eu tenho isso no coração. O Espírito Santo habita no crente e é para sempre a pessoa maravilhosa dele. Esses dias eu estava indo tirar o dente, eu estava falando na terça-feira para o Kleber, fui fazer uma extração e confesso que no caminho eu senti um temor dentro de mim. Mas eu ouvi aquela voz gloriosa: não temas. Oh, que coisa, que bênção. Não temas. Me tranquilizou tanto aquilo lá, que quase que eu até dormi lá na mesa, ou melhor dizendo, na cadeira do dentista, lá na clínica odontológica. Então, é tão maravilhoso, é tão bom, meus irmãos, né? Às vezes a gente está dormindo, você tem aqueles sonhos de Deus, aqueles sonhos agradáveis. Há pouco tempo eu tive uma experiência com o Senhor também, dormindo com sono. Como o Senhor falou tantas coisas boas, até referente aos meus netos, sobre o meu trabalho. Oh, que bênção gloriosa! Que maravilha! Esse Deus amoroso, esse Deus que veio é para ajudar, porque é enviado por Jesus Cristo. Porque é interessante, terminando aqui com o nosso terceiro ponto sobre a Trindade, você vê que Jesus falou o seguinte: olha, e eu a primeira pessoa, pedirei ao Pai, certo? Segunda pessoa, e ele lhe dará outro consolador, ou seja, ajudador, um advogado. E eu estava lendo que é esse que vai lá no tribunal de justiça, que pode ser, vai como uma testemunha sua, ou como um advogado, ou como um seu representante, mas está ao seu lado ali. Essa ideia que dá, sabe? Nós temos esse maravilhoso Espírito. Ah, que maravilha! Quanta inspiração o Espírito Santo tem dado à igreja. Quanta coisa bonita. Quantos hinos, todos os hinos que nós temos visto que é algo que marca, que toca, é a obra da pessoa do Espírito Santo, é o Espírito Santo que deu a inspiração. É a pessoa do Espírito Santo que faz isto. Então nós ficamos com esta palavra hoje, porque Jesus deu o Espírito Santo, a pessoa maravilhosa do Espírito Santo,
que é Deus, que é integrante da Trindade. A gente, é um mistério, né? Mas a questão de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a gente às vezes quer entender melhor, né? Mas vocês repararam que o Sol, ele tem o calor, ele tem a luz, é a pessoa do Sol. Alguns teólogos já ouviram essa ilustração. É uma ilustração, às vezes, simples, humilde, mas é interessante, né? E outra coisa que alguém escreveu, que como que a gente vai entender o Espírito de Deus? É como que nossos pensamentos estreitos não pode compreender toda a unidade da Trindade, da mesma forma como uma concha não pode conter toda a água do mar. A grandeza do Senhor, né? Mas as coisas de Deus também é simples. Pela fé nós recebemos isso daí, nós cremos nisso, né? É pela fé que uma vez nos foi dada. A fé não é de todos, mas nós temos esta riqueza da fé que o Senhor tem nos dado. Meu irmão, então vamos estar andando com cuidado para não mentir ao Espírito Santo, para não entristecer ao Espírito Santo, mas que Ele mesmo esteja nos fazendo algo em nós, de poder então andar nessa comunhão com Ele, nesse relacionamento, nessa intimidade com Ele. Amém? Ok? Então ficamos com essa palavra, tá? No nome de Jesus. E mais uma vez, no domingo nós estaremos aqui só online, né? Não haverá culto presencial. Pedro, tem alguma coisa aí, alguma informação, alguma notícia? Eu não estou com o WhatsApp ali, porque senão eu vou... O Facebook ali, eu não estou acompanhando nada, porque senão eu me perdo ali, né? Eu não fico então... Até agora nenhuma pergunta, nada. Tá tudo ok, né? Tudo bem, não, tudo bem, meu João. Não pergunta muito não. Não pergunta muito não, porque senão eu vou ter que consultar os universitários. Mas que o Senhor continue te abençoando, tá, meu irmão, minha irmã? Deus te guarde, né? Deus então venha revelar muito mais dessa pessoa do Espírito Santo de Deus, singular, dessa personalidade fantástica, sobrenatural, divina, né? Que nos ajuda nos momentos difíceis da nossa vida, nos momentos e que nos dá muita alegria também, né? Gozo, alegria do Espírito de Deus. O Espírito de Deus é um Espírito de alegria. Louvado seja o Senhor, né? Então vamos orar, agradecer e encerrar então essa oportunidade, tá? Deixa eu tomar mais um gole de água. Bendito Pai, bendito Deus, bendito Senhor. Eu quero te louvar por mais esse momento que a gente andou um pouco pela tua palavra, citamos ela. Mas, Pai, eu sei que o teu Espírito que pode fazê-la fecundar, penetrar na nossa alma, no nosso coração, no nosso espírito. Eu sei que o Espírito do Senhor é o Espírito que consola, né, que ajuda, que faz muito mais do que a palavra humana, do que, Senhor, leituras. Ó Senhor, eu quero mesmo invocar as tuas bênçãos, Senhor, sobre meus irmãos que estiveram hoje conosco, ouvindo, assistindo, mas também aqueles que não estão ouvindo por um motivo ou outro. Senhor, que o Senhor abençoe nossos queridos, Senhor, que sempre estão ligados, que sempre estão sintonizados, seja na quinta-feira, seja no domingo. O Senhor abençoe, Senhor, a vida deles, a vida matrimonial, a vida conjugal, Pai. Abençoe os relacionamentos, Pai. Que o Espírito Santo do Senhor esteja mesmo trazendo a alegria, Senhor, a renovação no matrimônio, Senhor.
Oh, meu Deus, abençoe mesmo o relacionamento de pais nos filhos. Senhor, que pais não venham irritar seus filhos, que os filhos venham ser obedientes aos pais, honrar os pais. Meu Deus, eu oro invocando essas bênçãos, Senhor. Oh, meu Pai amado, como precisamos do Senhor. Seja fluindo mesmo a tua graça, o teu perdão, a tua maravilhosa manifestação, Senhor. Seja abençoando, meu Deus querido, os irmãos que estão, de repente, Senhor Deus, sem vir no culto há tantos meses, que os irmãos nossos mais maduro, mais experiente, mais de idade, abençoe a vida deles, meu Deus. Invoco a tua proteção sobre eles. Invoco, Senhor, a tua comunhão sobre eles, Pai. Que eles estejam mesmo sendo ajudados, assistidos pelo Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor seja avivando, Senhor, fortalecendo. Para que, Senhor, haja mesmo, Senhor, um coração quente, que eles estejam inflamados por a tua presença, Senhor. Oh, meu Deus, nós te pedimos essas bênçãos, Senhor. Nos dê um restante de noite abençoado, que nós vamos ter experiência com a pessoa do Espírito Santo. Senhor, eu quero ouvir pessoas testemunhando que ouviu a tua voz, Senhor, ó Espírito Santo. Eu quero ouvir pessoas, Espírito de Deus, falando, testemunhando que teve uma experiência com o Senhor, de ser guiado pelo Senhor. Oh, meu Deus, de ser impedido de cometer um erro, um pecado. Ó Senhor, eu te peço essas experiências, Senhor, com a tua pessoa, Espírito de Deus, viva, a tua pessoa verdadeira, esteja mesmo agindo em nossa vida, em nossa casa, na nossa comunidade, na nossa cidade, Senhor. Eu peço essas bênçãos para a glória do teu nome, assim eu oro. Amém. Amém. Meus irmãos, até domingo.